Se você está procurando por mensagens inspiradoras e reflexões profundas sobre Deus e a vida, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará conteúdo que visa inspirar, motivar e trazer esperança para a sua vida. O início da jornada. Em uma pequena aldeia, um jovem chamado Samuel estava ansioso para aprender sobre a Bíblia. Ele havia ouvido falar sobre a importância das Escrituras. Se queria saber mais sobre os livros que a compõem. Samuel se aproximou de um sábio ancião que havia passado anos estudando a Bíblia e perguntou: "Quantos livros a Bíblia tem?" O ancião sorriu e começou a contar a história da formação da Bíblia. Ele explicou que a Bíblia é uma coleção de livros escritos por diferentes autores, em diferentes épocas e lugares. Samuel ouviu atentamente, ansioso para aprender mais sobre a complexidade e a riqueza da Bíblia. A aldeia estava rodeada por montanhas e vales, e o sol estava se pondo sobre as colinas, lançando um brilho dourado sobre a paisagem. O ancião começou a falar com uma voz suave e melodiosa, como se estivesse compartilhando um segredo precioso. O Antigo Testamento. O ancião começou a explicar sobre o Antigo Testamento, que contém 39 livros. Ele falou sobre os livros da lei, como Gênesis, Êxodo e Levítico, que contam a história da criação do mundo e do povo de Israel. Samuel ficou fascinado com as histórias de Adão e Eva, Noé e Abraão, e como elas revelavam a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. O ancião também falou sobre os livros dos profetas, como Isaías e Jeremias, que receberam mensagens de Deus para o povo de Israel. Samuel se perguntou como esses profetas haviam sido escolhidos por Deus para transmitir suas mensagens, e como eles haviam sido inspirados a escrever palavras que seriam lidas por gerações futuras. A noite estava caindo sobre a aldeia, e as estrelas começavam a brilhar no céu. O ancião continuou a falar, sua voz cheia de paixão e convicção. O Novo Testamento. Em seguida, o ancião explicou sobre o Novo Testamento, que contém 27 livros. Ele falou sobre os evangelhos, como Mateus e João, que contam a história de Jesus Cristo e sua missão de salvar a humanidade. Samuel ficou impressionado com a vida e os ensinamentos de Jesus, e como ele havia revelado o amor de Deus de uma maneira única e poderosa. O ancião também falou sobre as cartas de Paulo e outros apóstolos, que escreveram para as igrejas primitivas, se forneceram orientação e encorajamento para os primeiros cristãos. Samuel se perguntou como esses apóstolos haviam sido escolhidos por Jesus para espalhar seu evangelho, e como eles haviam sido inspirados, como se estivessem transmitindo uma mensagem de vida e salvação. A importância da Bíblia. Samuel perguntou ao ancião por que a Bíblia era tão importante. O ancião respondeu que a Bíblia é a palavra de Deus, que nos revela seu plano de salvação e nos ensina sobre o amor de Deus. Ele explicou que a Bíblia é uma fonte de vida e sabedoria, que nos ajuda a entender o mundo e a nós mesmos. Samuel se sentiu inspirado a ler mais sobre a Bíblia e a compartilhar sua importância com os outros. Ele percebeu que a Bíblia não é apenas um livro, mas uma chave para entender o propósito da vida. A autoridade da Bíblia. O ancião enfatizou que a Bíblia é a autoridade final em matéria de fé e prática. Ele explicou que a Bíblia é inspirada por Deus e é infalível, e que ela nos fornece uma base sólida para a fé e a prática cristã. Samuel se perguntou como podia confiar na Bíblia se ela havia sido escrita por diferentes autores, em diferentes épocas e lugares. O ancião respondeu que a Bíblia é uma unidade, apesar de suas diferentes partes, e que ela nos fala sobre o amor de Deus e seu plano de salvação. A aplicação da Bíblia. Samuel perguntou ao ancião como podia aplicar a Bíblia em sua vida diária. O ancião respondeu que a Bíblia é um guia prático para a vida cristã, que nos ensina sobre a importância da fé, da esperança e do amor. Samuel se sentiu motivado a aplicar os ensinamentos da Bíblia em sua vida. Ele percebeu que a Bíblia não é apenas um livro, mas um manual para a vida, que nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida e a encontrar propósito e significado. A conclusão. Ao final da conversa, Samuel agradeceu ao ancião por ter compartilhado sua sabedoria sobre a Bíblia. Ele agora sabia que a Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Samuel se sentiu inspirado a ler mais sobre a Bíblia e a compartilhar sua importância com os outros. Ele percebeu que a Bíblia é um livro que pode mudar a vida das pessoas, se trazer esperança e alegria. E ele sabia que, com a Bíblia, ele poderia encontrar propósito e significado em sua vida.